E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro ficou ontem num empate por 1-1 contra o Vila Nova lá no Independência, na abertura da 33ª rodada da Série B, e foi um jogo marcado por alguns eventos, diferentes assim. Primeiro uma falta de energia, depois ligaram a luz, estava chovendo pra cacete, teve que parar o jogo por meia hora. Quando voltou a bola estava rolando, mas não teve futebol, O Vila Nova na dele, jogando fora de casa, com o objetivo da temporada de seguir na Série B muito bem encaminhado, e o Cruzeiro que precisava mostrar alguma coisa. Não mostrou, o Cruzeiro não teve um bom jogo coletivo, praticamente não criou chance nenhuma de gol, e inclusive as melhores oportunidades acabaram sendo até do Vila Nova, E nesse ponto eu acho que a gente tem que até de certa forma agradecer o Rafael Donato, porque além dele ter cometido o pênalti no Wellington Nem, que resultou no nosso gol, marcado pelo Giovani, acaba sendo o Rafael Donato um jogador que perde a chance mais clara. Depois de um escanteio, ele tenta a finalização ali dividindo com o Léo Santos e a bola passa debaixo do pé dele. Então foi um resultado ruim pra gente, apenas empatar em casa, Em 2 jogos em casa contra Remo e Vila Nova de 6 pontos, a gente fez apenas 1, mas é um ponto que pode valer alguma coisa pelo mau desempenho do time em campo. Pelo que o Cruzeiro fez, a gente realmente não merecia a vitória, E esse um pontinho acaba sendo importante pra gente chegar aí aos 40. E com essa pontuação, nós estamos em 14º lugar na tabela, com 5 pontos a mais que o Londrina, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, e será inclusive o nosso próximo adversário já na sexta-feira. Nessa terça-feira a gente deve ligar o secador e torcer contra alguns adversários nessa briga. No jogo entre Vitória e CSA, o melhor pra gente é que ganhe o CSA. No duelo entre Brusque e Náutico, torcemos pelo Timbu. No Remo e Londrina, o ideal é que vença o time de Felipe Conceição, e no jogo entre Goiás e Ponte Preta, a torcida fica pro Esmeraldino. E acho que nesse momento a gente não tem que ter nenhum tipo de orgulho. Nós vamos ficar torcendo contra os outros times para que a gente não caia para a Série C? Sim, é exatamente isso que a gente tem que fazer, O Cruzeiro, nessas 2 temporadas de Série B, em nenhum momento foi um time que brigou pelo acesso de forma realista. A gente sempre teve essa expectativa, essa vontade, esse desejo, mas em campo a gente nunca mostrou isso, Então esse mau desempenho do Cruzeiro é o que leva a gente a viver essa situação complicada, A gente até teve um bom momento algumas rodadas atrás, aquela vitória sobre o Coritiba, até a vitória contra o Brasil de Pelotas, que também mostrou uma imposição muito grande. O Cruzeiro jogou um bom futebol aquele dia, mas depois do empate contra o Botafogo, especialmente a derrota para o Avaí, a coisa deu uma desandada, E esses 2 últimos jogos do Cruzeiro fazem a gente ficar preocupado sim, O momento do Cruzeiro é de estar preocupado com a Série C, não vamos achar que vai ser fácil. Vanderlei Luxemburgo falou na coletiva após a partida que existe sim a preocupação com o rebaixamento para a Série C, mas que existe também confiança em tirar o time dessa situação, que eles vão trabalhar muito para conseguir os 4 ou 5 pontos que faltam, e ele reafirmou o desejo de seguir no clube em 2022. Mas ele também falou que espera que na próxima temporada seja feito um planejamento bem diferente e bem melhor do que foi feito até aqui. Só que eu acho que a gente não tem que falar muito em 2022 agora, e isso foi até uma coisa que o próprio Luxemburgo pontuou até na entrevista antes do jogo, porque primeiro a gente tem que resolver a situação em 2021, Qual divisão do Campeonato Brasileiro nós estaremos disputando no ano que vem? Então vamos nos ater aqui aos fatos, à realidade, ao momento. E assim, no jogo de ontem eu acho que todo mundo enxergou, por exemplo, que o time do Cruzeiro não funcionou bem, Aquele meio campo ali, que vinha sendo um trunfo das últimas partidas com o Nonó, com o Adriano e o Giovani. Ontem foi uma partida muito ruim, e o Vanderlei até falou que o Cruzeiro não estava ganhando a segunda bola, que a defesa até conseguiu fazer um bom papel, de rebater essa bola, de espanar, mas o nosso meio campo não ganhava, não acionava o ataque, então a gente meio que não criava nada e acabava ali, sofrendo mais do que precisava, porque o Vila Nova não foi um time que atacou o Cruzeiro, foi um time que entrou ali
tranquilinho para empatar mesmo, se desse para ganhar, beleza, mas eles não partiram para cima do Cruzeiro, né? E foi realmente essa falta de jogo que incomodou, né? Não é raro a gente ver torcedores falando que faltou raça pro time do Cruzeiro. Eu acho que o que faltou foi mais organização, que os caras até corriam, mas corriam completamente errado. O meia Giovani, que fez o nosso gol em boa cobrança de pênalti, foi o único jogador do time que criou alguma chance de perigo e forçou o goleiro George a trabalhar. No entanto, também não teve uma atuação destacada. E o que me chama a atenção especialmente no Giovani é que ele é um jogador que tem funcionado como uma espécie de termômetro para o time do Cruzeiro. No dia que o Giovani tá bem, a gente consegue criar oportunidade de gol e a gente consegue jogar um bom futebol. Se o Giovani faz uma partida discreta, como foi a de ontem, que ele não jogou propriamente mal, mas foi uma atuação assim pálida, né? A gente mal viu ele conseguindo ali um passe diferente, uma batida pro gol. Ele bateu bem o pênalti, ele depois deu um chute no segundo tempo lá que o George me deu até rebote, mas foi uma atuação abaixo daquelas boas partidas que o Giovani fez. E é um jogador que já falou, por exemplo, que quer ficar no Cruzeiro pro ano que vem, que tem esse desejo, né, de seguir no clube, de ser um jogador importante no Cruzeiro, mas ele precisa ser mais regular, né? Só que a gente precisa falar muito mais até da atuação do Adriano e do Lucas Ventura ontem, que na minha opinião estiveram muito abaixo, né? Não conseguiram nem proteger a defesa de uma forma ideal e nem iniciar as jogadas como eles fizeram em outras oportunidades, e o Luxemburgo teve uma explicação para isso. Segundo o técnico, essa queda de rendimento do time nas últimas partidas se justifica por um abalo emocional após não ter mais chance realista de subir, e que ele viu o time jogar melhor na partida contra o Vila Nova do que tinha sido na semana passada contra o Remo. Coisa que eu nem concordo particularmente, tá? Eu acho que o primeiro tempo do Cruzeiro contra o Remo foi melhor que qualquer um dos tempos no jogo de ontem. Ontem eu achei que o Cruzeiro fez uma partida muito apagada, embora não tenha sofrido tanto defensivamente, né? Mas ali no primeiro tempo contra o Remo, a gente bateu bola com o Vitor Leque, com o Thiago. Ontem nem isso, né? O Vitor Leque estava suspenso, obviamente, não teria como ele participar, mas o Thiago se movimentava muito, mas nem teve chance de finalização no jogo. O Wellington nem também não fez grande coisa, por mais que tenha de fato se movimentado, buscado. O Bruno José teve mais uma atuação apagada. Então foi um jogo que coletivamente o time do Cruzeiro jogou muito mal e individualmente ninguém conseguiu chamar a responsabilidade. E aí que eu até gostaria de chegar no tema que está, por exemplo, no título do vídeo, né? A respeito da responsabilidade do Luxemburgo nessa queda de desempenho do Cruzeiro. Por quê? Eu ouvi depois do jogo aí um debate que teve na hora lá da partida entre o Arthur Moraes e o Cadu Doné, em que ele fala basicamente o seguinte: quando o Cruzeiro fazia partidas desse tipo, com o Mozart ou com o Felipe Conceição, todo mundo descia a marreta no técnico. E ontem o pessoal resolve falar dos jogadores, da diretoria, e a diretoria merece porrada em todos os momentos, tá? Mas poupa-se muito a figura do Vanderlei Luxemburgo, sendo que ele está tendo hoje no Cruzeiro um cenário de salários pagos, algo que, por exemplo, o Mozart não teve em nenhum momento. Porque por uma questão de coerência, se a culpa era do Mozart, a culpa também tem que ser do Vanderlei Luxemburgo. Ou será que agora a gente vai resolver culpar o elenco do Cruzeiro, que é fraco? Todo mundo sabe que o elenco do Cruzeiro não é grandes coisas, é um elenco muito caro e que entrega muito pouco, mas a cobrança com os outros treinadores era de que o elenco fosse bom o suficiente para fazer coisa melhor. E agora com o Vanderlei Luxemburgo a gente vai aliviar? Acho que não pode ser assim. E eu entendo que grande parte da torcida do Cruzeiro defenda muito o Vanderlei Luxemburgo, tenha muita gratidão, especialmente pela primeira passagem dele, que foi espetacular, mas acho que é bom todo mundo fazer um exame de consciência aí se realmente o trabalho do Luxemburgo está sendo tão bom, né? Porque são 18 partidas comandando o Cruzeiro com apenas 6 vitórias. 6 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. É um desempenho melhor que o do Mozart, é um desempenho melhor que o próprio Felipe Conceição, que mesmo tendo pegado o time no início do ano no Campeonato Mineiro e tendo boas ideias, ele não conseguiu fazer isso virar resultado, né? O Cruzeiro perdeu muitas partidas com ele, por isso mesmo não teve vida longa por aqui. Mas eu acho que o Vanderlei Luxemburgo hoje tem um problema enquanto treinador de futebol que ele poderia tentar resolver, inclusive trazendo algum outro membro de comissão técnica, que é saber montar um time que ataca, saber montar um time que cria jogadas, que é propositivo, que ele não consegue fazer isso. No próprio Palmeiras, que ele teve um desempenho muito bom, por que ele foi mandado embora do Palmeiras? Porque nos jogos em que o Palmeiras tinha que atacar o adversário, tinha que propor o jogo, ele não conseguia, né? Então o que o Vanderlei Luxemburgo sabe fazer? Um time que se defende e que sai no contra-ataque se tiver jogadores individualmente muito bons para isso. E boa parte das vitórias
vitórias do Cruzeiro foram assim, né? Dessas poucas vitórias que a gente conseguiu, foram em jogadas individuais, porque coletivamente nós não somos um bom time. E é claro que isso não é culpa apenas do Vanderlei Luxemburgo. Tem uma grande parcela de culpa dos atletas e tem uma parcela de culpa também de quem montou esse elenco, né? Que a gente fala da figura da diretoria, mas tem os diretores de futebol, que teve o Mazzu, que teve o Pastana, que os dois já foram embora, e tem os treinadores também. Afinal, o Felipe Conceição indicou algumas contratações bizarras pro Cruzeiro, o Joseph é o maior exemplo, né? E a barca do Mozart também não trouxe jogadores aí que tenham qualificado o nosso elenco, né? Acabou onerando ainda mais uma folha salarial que a gente já não tinha condição de pagar, e no final das contas nenhum jogador é assim um acima da média. Por exemplo, o Wellington Nem, que é um jogador que teve certo destaque, é um atacante que ainda não fez nenhum gol com a camisa do Cruzeiro. É difícil defender. E nesse momento eu acho que a gente deve ser justo, tá? O Vanderlei Luxemburgo não é o culpado pelo mau desempenho do Cruzeiro, mas ele pegou uma situação que estava ruim e ele não conseguiu resolver. O que ele conseguiu foi motivar os jogadores, tanto que os jogadores do Cruzeiro, mesmo sem receber salários, eles estavam se dedicando muito em campo, a gente conseguiu alguns bons resultados assim, mas aquele negócio, né? A partir do momento que o técnico está fazendo o discurso, chega uma hora que você tem que ter algo além da palavra, você tem que ter um trabalho no campo que justifique um trabalho que se desenvolva, e até o momento isso não está acontecendo. Tá? Então, se o Cruzeiro tivesse a condição de ter um elenco de qualidade e um treinador melhor no ano que vem, eu acharia bom. Como eu não vejo hoje a perspectiva nem do Cruzeiro fazer contratações e muito menos de ter um treinador de topo, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo ele pode ser importante sim como um treinador de transição, até por essa coisa de clube-empresa, mas eu acho muito difícil que ele tenha uma vida longa no Cruzeiro se a gente conseguir voltar a ser um grande time, um time protagonista nas competições. Porque infelizmente hoje o Vanderlei Luxemburgo não é mais aquele grande treinador que foi, né? Por outro lado, eu estou usando isso para explicar uma coisa que eu falei na live ontem que talvez tenha ficado mal entendida. O Vanderlei Luxemburgo não é um grande treinador nesse momento, mas ele é um grande personagem. Ele pode blindar os jogadores, que o Cruzeiro deve ter no início da próxima temporada uma base de elenco muito jovem, né, de jogadores da categoria de base, até porque para a gente poder voltar a contratar é na casa de 14 milhões que tem que pagar e hoje não tem a perspectiva de entrar essa grana. Então você ter um técnico que dá esse respaldo para os jogadores e que está engajado com o Cruzeiro, tanto que direto ele está indo ver jogo de sub-20, jogo de sub-17, que em tese não seria a obrigação de um treinador, mas é muito importante que ele faça, né, até para dar mais confiança para os jogadores, para que ele conheça mais todo o ambiente do clube. Eu vejo o Luxemburgo determinado em ajudar o Cruzeiro e mais ainda, determinado em recuperar a própria carreira. Só que eu acho que com essa comissão técnica que ele tem hoje, eu até citei alguns exemplos ontem, né, é muita gente de defesa na comissão técnica e os jogadores defensivos, não me parece ter ninguém muito qualificado para fazer um trabalho ofensivo. Talvez ele poderia pensar alguém para trabalhar nessa comissão técnica do Cruzeiro que tenha conhecimento, obviamente, não basta ser um ex-atacante que vai resolver, alguém que tenha conhecimento, que saiba passar isso para melhorar o trabalho do Cruzeiro como um todo, tá? Porque nenhum técnico, gente, domina todos os fundamentos do jogo de futebol. Ele delega isso para sua comissão técnica e acho que o Luxemburgo poderia, com muita humildade inclusive, fazer um trabalho melhor nesse sentido, achar algum bom profissional para fazer o time do Cruzeiro melhor e para que na próxima temporada a gente seja um time que tenha um repertório de jogo, que saiba jogar defensivamente no contra-ataque, mas que saiba também propor jogo, atacar o adversário, tanto que a gente tem um péssimo desempenho desde 2019 jogando, seja no Mineirão, seja no Independência. Não é zica de estádio, né, gente? É uma questão realmente de dificuldade para jogar bola. E a gente sabe que o Cruzeiro, para conseguir os resultados que tem na sua história, sempre precisou muito desse mando de campo, tá? Para os 5 jogos restantes dessa temporada, eu acho que isso aí não dá. A gente tem que conseguir esses pontos na marra, na retranca, do jeito que for. Dane-se a forma que o Cruzeiro vai conseguir os pontos para seguir na Série B. Mas pensando no futuro, já que o Vanderlei quer continuar aqui, a gente precisa de mais. E falando da partida de sexta-feira contra o Londrina, um desfalque certo é o zagueiro Léo Santos, que tomou ontem o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática, podendo ser substituído por Ramon ou Rodolfo. E o Léo Santos ontem fez um jogo bom, né? Até porque ele precisava marcar o Rafael Donato, que é um jogador muito alto, muito bom na bola aérea, e só teve uma bola que o Donato ganhou, né? Que foi uma cabeçada ali que a bola bateu no chão, o Fábio defendeu até sem grande dificuldade assim. Mas o Léo Santos fez um bom jogo, rachou a cabeça mais uma vez, né? Machucou, saiu sangrando ali, algo que já tinha acontecido também
contra o Botafogo e acho que teve alguns outros jogos anteriores. É um cara muito raçudo, não é tecnicamente um grande zagueiro, a gente vê que ele tem dificuldade para fazer a saída de jogo, mas é um cara que se entrega muito e que acaba sendo uma peça importante nessa bola aérea também e vai ser um desfalque para sexta-feira, né? Acho que hoje o Léo Santos é o titular da zaga ao lado do Eduardo Brock, o Ramon perdeu espaço, mas a tendência é que na sexta-feira o Ramon retorne, até porque tem muito tempo que o Rodolfo não joga, né? Meter o Rodolfo de titular num jogo como esse acaba sendo um risco muito grande. Já o Marcelo Moreno deve estar à disposição no jogo de sexta-feira, mas depois vai se apresentar à seleção boliviana. Ele foi convocado para os jogos das eliminatórias contra Peru e Paraguai e fica de fora dos jogos contra Brusque e Vitória. Acho que esse é o pior momento do Marcelo Moreno na temporada, né? Ele não tem um desempenho espetacular pelo Cruzeiro, são 20 partidas e 6 gols marcados, o que contrasta inclusive com o desempenho dele na seleção boliviana, né? Nas eliminatórias são 11 jogos e 8 gols. Se ele conseguisse ter a média que ele tem na Bolívia jogando pelo Cruzeiro, a gente teria um ótimo atacante. Mas infelizmente não é isso que acontece, né? E essa não é uma temporada atípica quando a gente lembra que o ano passado do Marcelo Moreno também foi muito fraco, né? E nesses últimos jogos ele tá com muita dificuldade de movimentação, não sei se tá com algum problema físico, mas o Moreno ele está pior do que ele estava há 2 ou 3 meses atrás, por exemplo, até na época do Mozart. O Moreno estava conseguindo fazer alguns gols, era um jogador útil e ele não tem conseguido ser. Tanto que o Thiago, mesmo não fazendo gol, hoje parece ser uma alternativa melhor que o Moreno. Então, para o jogo de sexta contra o Londrina, a tendência é que o Moreno seja relacionado e fique mais uma vez no banco, né? Mas para os 2 jogos seguintes, depois Brusque e Vitória, ele estará de fora. O que pode representar alguma oportunidade para o Zé Eduardo, que ficou no banco ontem mais uma vez, mas ainda não tem sequer 1 minuto pelo Cruzeiro nessa temporada, né? E eu, pelo menos, gostaria muito de ver o Zé Eduardo em campo, nem que seja pra gente xingar um jogador diferente. E pra fechar, a Prefeitura de Belo Horizonte liberou 100% de público nos estádios da capital a partir de hoje. Então os 2 jogos restantes como mandante, contra Brusque e Náutico, poderão ter casa cheia, sejam no Independência ou no Mineirão. E aí já tem até gente sugerindo isso, né, que o Cruzeiro tente botar essas partidas no Mineirão, porque tem 100%, bota um ingresso num valor mais baixo para tentar lotar. Não sei se vai ser esse o caso, a diretoria do Cruzeiro já deixou bem claro que a parte financeira para eles tem pesado muito, por isso que a gente está jogando no Independência, né? Porque o custo é menor, mas acho que tendo a perspectiva de lotar o estádio, seria bom jogar no Mineirão. O que eu não sei é se a torcida do Cruzeiro ela tá realmente entendendo a gravidade da situação e de como ela é necessária nesse momento, porque nós estamos correndo um grave risco de rebaixamento. Mas eu, sinceramente, como não tô indo aos jogos e não pretendo ir até achar que essa situação está realmente segura por causa da pandemia, não vou ficar no papel aqui de falando que a torcida tem que ir, convocando ninguém. Quem achar que é seguro, que vá e que apoie o time, porque o time do Cruzeiro precisa desse apoio agora pra gente conseguir se afastar desse Z4 e fechar com alguma tranquilidade essa reta final de temporada. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!